Pontual FM, boa noite, seja bem-vindo ao programa Qual é a Sua História? Estamos mais uma quinta-feira aqui ao vivo para você aí na 88.1 e você que está na live da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ágape, seja muito bem-vindo. Quero dar um bem-vindo aqui para o meu colega Dário. Boa noite, Dário. Tudo bem com você, Dário? Gabriel, também quero cumprimentar a todos aí, nossos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E também temos aqui o Eliseu. Tá bom, Eliseu? Tá bom, Gabriel. Saudade de você, Eliseu. Tô louco. Passou rápido. Chegou, já passou. Gente, eu quero aqui hoje dar o bem-vindo, já quero apresentar o nosso convidado de hoje, nosso querido Miqueias Daniel Quaresma Gomes. Ele é evangelista ali na Assembleia de Deus Ágape da Estiva Gerbe, casado com Valquíria, tem um filho Nicolas Daniel e é filho do nosso querido pastor Wilson, com a pastora Márcia. E ele tem um blog que chama Quando Não Entendo Deus. O nosso convidado de hoje ele é famoso. Hoje é famoso, Dário. Estamos importante aqui. Importante. Ele já tem 2 livros publicados, já que é Quando Não Entendo Deus, 2018, Para Onde Vão as Lágrimas, 2019. E esse ano tem uma surpresa aí, viu, Dário? Ah, é? Tem uma surpresa. Eu vou deixar ele mesmo falar para vocês aqui. Tá. Seja bem-vindo, Miqueias, ao nosso programa. Deus abençoe. Obrigado por ter aceitado esse convite. A casa é sua. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço imensamente o convite, estou muito honrado com o convite feito, né? Deus abençoe a toda a equipe aqui da programação, Deus abençoe o Dário, Gabriel, maestro, né? Recebo as palavras como uma profecia, né? Famoso não, mas lembrado espero ser Com certeza. por muitas pessoas. Deus abençoe aqui Eliseu. O Eliseu que está aqui na técnica e o meu companheiro de viagem aqui, o Luquinhas, que veio nos fazer companhia. Deus abençoe a todos os ouvintes. É uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. Amém. Para você que está chegando agora, o programa Qual é a Sua História? Nós trazemos aqui histórias de vida para que você ouça, para que você sinta que Deus ele trabalha em nossas vidas e que em toda a nossa caminhada Deus ele está conosco, né? A gente teve a necessidade de criar esse programa justamente porque às vezes a gente vê os pastores pregando, os cantores cantando e a gente não sabe o que ele viveu. E quando parece que a gente entende um pouco da história do cantor, do pregador, parece que a gente se torna mais íntimo dele, né? E isso faz com que nós, a cada dia mais, vejamos Deus na vida dessas pessoas, né, Dário? Verdade. E hoje, o Miqueias, ele tem uma surpresa depois para falar para a gente. Eu já vou adiantar um pouquinho aqui, que ele já está lançando um livro novo. Se Deus quiser, até o final do ano tá aí. O negócio já está no esquema aqui já. E o Miqueias, quem quiser adquirir o livro seu, como que faz? Olha, a gente está disponibilizando o nosso WhatsApp, tá? Entra em contato com a gente, entregamos aí para todo o Brasil. Posso passar o telefone? Pode, aqui? fica à vontade. Que é o 19 9281 3414, tá? Mas pode entrar em qualquer rede social, Facebook, Miqueias Daniel Gomes, Instagram, Miqueias Daniel Gomes, ou blog, Quando Não Entendo Deus, que lá tem todas as informações, fica fácil de adquirir. Amém, graças a Deus. Miqueias, a gente tem sempre um devocional antes de começar o programa, que é um devocional que nós fazemos para edificar realmente quem está ouvindo a gente pela rádio, pela internet. E hoje o nosso devocional fala sobre esperar. Eu vou ler o nosso devocional aqui, depois o Dário vai fazer um comentário. Eu queria que você também fizesse um comentário. Ele fala assim, ó: lembre-se, Deus pode ser invisível, mas está trabalhando. Essa é a beleza da sua invisibilidade. Ele pode estar se movendo em 1000 lugares ao mesmo tempo, trabalhando em circunstâncias que estão além do nosso controle. Durante um período de espera, Deus não está apenas trabalhando em nossos corações, Ele está trabalhando nos corações das outras pessoas. E o tempo todo Ele está renovando as nossas forças. Que bacana, hein? Que bênção, né, Dário? Bênção O que você me demais. fala, Dário? É fácil esperar no Senhor, Dário? Olha, fácil não é, mas eu posso dizer que diante das circunstâncias adversas na nossa vida, temos 2 escolhas, Gabriel.
desistir de tudo, né? Entregar os pontos e perder, né? Ou esperar em Deus, confiar nele, porque a palavra de Deus diz que ele renova nossas forças, como as da águia. Isso é verdade. Vamos ler aqui a palavra de Deus em Isaías 40, 31, quem quiser acompanhar, que fala assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Isso é... Quem espera em Deus sempre vence, né? Sempre vence. A gente sabe que não é fácil. Nunca devemos desistir. Mas a né? gente não pode desistir, né? Que a palavra do vitória Senhor, vem. ele é fiel para Amém. nossas vidas, né? Certeza. E você, Miqueias, você acha que é fácil, Miqueias, esperar em Deus? Ah, não é, né? Nenhuma espera difícil, é né? fácil, né? A espera é desafiadora. Ainda mais essas esperas que a gente não tem um prazo pré-determinado para quando ela vai chegar. Que é o caso de todas as promessas que a gente tem em Sim. Deus. Você não tem prazo de realização, você não tem um contrato assinado. E a gente fica ansioso porque a gente quer logo, Sim. só que você não sabe quando vai ser, E né? Provérbios, se eu não me engano, 13:12 ou 12:13, eu não me lembro agora, Salomão fala que a esperança tardia enfraquece o coração. Então, o tempo da espera, muitas vezes, ele vai enfraquecendo o coração na própria esperança, né? Isso é verdade mesmo. Então, esperar não é fácil, não. E a gente estava até conversando no carro, né? A gente estava vindo. Essa semana eu tô lendo um livro do John Wesley, O Sermão do Monte. Sim. E ele fala realmente um pedaço lá que às vezes nessa parte da espera, na onde o inimigo ele entra no nosso coração para deixar a dúvida, né? Então, às vezes, quando Deus faz uma promessa para você e começa a demorar, o inimigo começa lá, viu? Será que Deus vai fazer? Você não está esperando demais? Sim. Né? E é na onde, às vezes, quando a gente dá lugar, parece que a bênção vai embora ou demora muito mais para chegar, porque a gente colocou esse ponto de dúvida no nosso coração. Né? E Deus, ele quer o onde ele controle entra, da vida nossa por completo. Né? Então, se ele falou que ele vai fazer alguma coisa, a gente tem que esperar, mas essa espera a gente é humano, né? Não é fácil. Mas só lembrando aos nossos ouvintes que existem dois conceitos básicos de tempo, né? Que nós chamaríamos de kairos, que é o tempo de Deus, perfeito, atemporal, de eternidade em eternidade, e o cronos, que é o tempo nosso, calendário, cronômetro. E a gente está olhando tudo pela perspectiva do cronos, olhando daqui para frente, enquanto Deus já está olhando da frente para o passado. Ou seja, o que nós estamos esperando acontecer, Deus não está preocupado com a nossa pressa, porque na perspectiva dele já aconteceu. Já aconteceu. Então nós estamos esperando por coisas que já estão consumadas no tempo de Deus. Então a espera só existe para nós. Deus não está esperando, ele já realizou. Só que ainda não chegou o tempo da gente viver essa realização. Isso é verdade mesmo. E eu vejo até uma curiosidade que eu tenho, assim, eu de uns 6 meses para cá, mais ou menos, eu comecei a pegar o hábito de leitura. Sim. Que eu nunca tive, assim, para ler, assim, acho que eu li um livro em 6 anos, mais ou menos. Tenho alguns livros para te indicar. Olha só. E aí de 6 meses para cá eu comecei a pegar esse hábito da leitura. E aí eu queria te perguntar, qual foi o tempo de espera que você teve da promessa de Deus para você escrever um livro? Porque os livros que eu comecei a ler lá realmente é bênção de Deus, porque você tem que trazer um filme, né, na cabeça da pessoa, a história, para a pessoa viver aquilo que você está escrevendo, né? Qual foi esse tempo de espera que você teve? Olha, eu acho que para falar disso, eu preciso voltar na minha infância. A gente é assembleiano muito tradicional, papai com mamãe, daqueles que não permitiam entrar televisão em casa, malemar você ouvia rádio. Então, para distrair a gente, criancinha, eu lembro muito da minha mãe levar a gente para um quartinho, fechar a porta do quarto, pegar um livro e ler o livro pra gente. E quando eu entrei na escola, o desespero por ser alfabetizado era para eu mesmo poder ler os livros que eu queria, na hora que eu queria, porque eu tinha que depender da minha mãe para ler as histórias. Olha E só. ali nasceu a paixão por contar histórias, né? E embora a minha escrita seja teológica, devocional, eu estou sempre contando alguma história. Sou apaixonado por contar essas histórias. E aí, esse desejo de escrever, porque para escrever você tem que ler muito, né? Sim.
Se você verdade. for um excelente leitor, você vai ser um escritor mais ou menos. Essa é a conta, né? Então, essa vontade de contar histórias, eu tenho desde os meus 5, 6 anos de idade. Que legal. E isso foi... É dom mesmo. É, dom. foi Já nasce. caindo a sementinha. Eu tenho uma professora no Padre Armani, Escola Padre Armani. Eu tive aula com essa professora, acredito ali no 2000, eu preciso encontrar essa professora, chama Dona Telma, só me lembro disso, ela é professora de língua portuguesa. Dona Telma. Dona Telma. Telma, se você está assistindo esse programa, contate o Miqueias aqui agora. Eu preciso muito falar com essa professora, porque ela foi a primeira pessoa que um dia eu entreguei uma redação para ela, e ela me disse assim, o dia que você escrever o seu livro, eu quero ler o seu livro. Olha só. E eu não tinha colocado esse projeto no meu coração de escrever um livro. E essa foi, sabe, a primeira sementinha assim de, vou escrever vou escrever um livro. Ficou no coração. Eu tinha um projeto de escrever um livro teológico para dar respostas para as questões mais impactantes da humanidade, sabe? Aquela ambição mesmo. Nossa, eu vou responder se Deus é tão bom, porque o mal existe, sabe? Eu quero responder essas coisas. Resolver os problemas. Eu vou resolver os problemas. Coitado de mim, né? Coitado de mim. Tanto que meu primeiro livro, Quando Não Entendo Deus. Agora, o tempo de espera, Gabriel, que você fez a pergunta aí. Vamos dizer que a vontade de contar história vem desde a infância. O escrever, eu escrevo desde sempre, desde que eu me lembro. Faz parte da minha... Eu lutei contra uma depressão em 2007 escrevendo. Foi o meu mecanismo de saída. Se apegar em Deus e escrever. Olha só. Foi a forma que eu tive para sair da depressão, foi escrever. Vai virar um livro, vamos publicar um livro. Eu tenho esse sonho de fazer um livro. Começou mais ou menos ali no ano 2000. Eu fui publicar o livro em 2018. Então foram 18 anos entre os primeiros rascunhos e esse livro ganha a capa definitivamente. 18 anos esperando. É um tempo de espera pra gente. E muitos nãos. Eu tenho uma pastinha no meu e-mail escrito não, que é para me lembrar de todos os nãos que eu tive. É que ele não desistiu, né? E tá lá. Todos os meus nãos estão guardados para eu lembrar que antes de um sim, você vai receber muitos e muitos e muitos nãos e você vai continuar esperando o sim. Porque o não você já tem, o sim é o lucro, é a conquista. É a conquista. Tá lá. E o pastor Cho da Coreia, ele fala muito isso no livro. Tem um livro dele lá que ele fala muito isso, que a gente tem que aprender a lidar com o não. Sim. Porque ele faz parte, ele faz a gente crescer. Sim. Porque se você tivesse o sim desde o começo, talvez você não ia dedicar tanto igual você dedicou. Você, não, então eu vou fazer isso, eu vou correr atrás disso. Isso vai ajudando, né? E cada não me abriu um tempo de lapidação, de maturação, de preparo, né? Tanto que muito material que eu tinha, isso aqui vai entrar no meu livro. E depois de 5 anos olha só, lapidando aquele material, quando chegou a hora do livro ficar pronto, esse material não entrou no livro. Olha só. Não era o material não era este. Não era pra ser. Eram os próximos. Ele seria escrito dali 5 anos. Então, se aquele sim tivesse vindo naquela hora... Sim. Talvez o propósito original tinha sido quebrado. Então, tem que ter propósito nos nãos e a gente tem que aprender a lidar com os nãos como lições. Como lição de vida. Para amadurecer, para empurrar a gente para frente. Cada não é um, como é que o pessoal diz, né? É um recuo para tomar impulso. Para tomar impulso. Para tomar impulso. Amém, glória a Deus. Para você que está ouvindo a programação aí, você ouviu que esperar faz parte. Né? Faz parte. Quando a gente espera em Deus, a gente alcança. Cada vez que a gente coloca a nossa confiança no Senhor, o Senhor ele vai nos dando força, nos dando graça para a gente suportar cada dia mais. E eu até deixei com o Eliseu aqui uma foto, para você que está online, você vai conseguir ver a foto. Para você que está na rádio ouvindo, eu vou fazer a legenda para você aqui. Essa semana nós tivemos uma bênção muito grande, assim, eu falo porque eu conheço essa pessoa, é o Luciano da Saúde, né? O Luciano da Saúde, ele pegou o Covid e ele ficou muito ruim mesmo, né? E a gente intercedeu muito por ele, a gente orou muito por ele. O meu filho, ele tem um caderninho de oração. Olha. Né? E o meu filho conhece a filha dele, meu filho colocou o nome dele, Luciano, pai, né? Colocou tudo bonitinho lá e nós oramos junto para ele. E essa semana, você que tá vendo a foto aí, o Luciano recebeu a alta
Graças a Deus, o tempo de espera dele passou. Oh, glória. Né? Deus, ele deu a vitória. Então, Luciano, eu queria aqui no programa falar que nós oramos muito por você, muito mesmo. E nós ficamos muito felizes que Deus deu a vitória para você, para sua família. Que o Senhor continue te abençoando a cada dia mais. Né? E pra gente foi uma vitória para todos, né? Com certeza. Para ele, para tava torcendo, né? Tava torcendo, rapaz, recuperação. porque quando é de perto assim, parece que a gente sente mais, né? demais. Já dá Verdade. aquela apertada. Mas graças a Deus que Deus ele abençoou você. Então eu quero mandar um abraço aqui para você, Luciano, de todo mundo da rádio, da programação Qual é a Sua História. E já quero externar também o convite aqui para você vir contar a sua história, né? Eu sei que logo você já vai estar andando de bicicleta com a gente aqui já. E já quero convidar você para vir aqui no programa para contar qual é a sua história. Que Deus abençoe você grandemente, Luciano. É uma bênção, graças a Deus. E antes de passarmos para o Miqueias contar a história dele, eu quero aqui trazer um convite para você que tem uma música autoral. Você que tem uma banda, você que já escreve ou cantor solo, nós vamos divulgar a sua música aqui na rádio. Isso mesmo, totalmente gratuito. Pode ser que pague uma coca, né, uma batata frita, a gente pode até conversar. Mas você pode mandar pra gente um e-mail, qual é a sua história, fm@gmail.com. Você pode mandar pra gente a sua música e nós estaremos aqui divulgando a sua música, divulgando o seu trabalho, totalmente gratuito no horário da rádio. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu, como músico, eu sei que não é fácil. O começo não é fácil. Assim como escritor, a mesma coisa. Para vender o livro, no começo não é fácil. A gente corre atrás para divulgar, né? Então, toda oportunidade que a gente tem para fazer uma divulgação, a gente tem que abraçar a ideia mesmo, né? Então, nós aqui do programa, nós abrimos espaço para você aqui, para você divulgar a sua música. É só você enviar um e-mail para a gente em qual é a sua história, fm@gmail.com. Ô, Dário, tem mais algum comentário, Dário? Ô, Gabriel, queria mandar um abraço aqui, rapaz. Tem uma sobrinha minha em Minas, lá em Paraisópolis, ouvindo, mandou aqui pra mim, que tá ouvindo nós lá. Rapaz, tá longe, hein, ó. Um abraço pra Bianca, o Murilo, o filho dela, meu sobrinho também. Um abraço a ela aí. Que benção, Bom? Um abraço pra família do Dário. Tá onde? Tá em Paraisópolis, Minas. Que benção. Minha família tá toda ouvindo hoje. Não dá pra Oh. falar todo mundo aqui, que é muita gente. Mas um abraço a todos. Amém, que benção. Antes de passar, eu queria mandar um abraço pro meu filho, rapaz. Meu filho pensa no menino que, ó... Essa semana, eu vou até contar um testemunho rapidinho aqui. Essa semana eu fiquei surpreso mesmo, assim. A gente sempre faz a oração com ele na hora de dormir, né? A gente faz uma oração com ele, conta a história. E a gente começou a fazer isso essa semana de manhã. Isso é bom. A gente pegou a Bíblia e começou. E ele tava guardando um dinheirinho para comprar um negócio de videogame que ele queria. Ele tem 6 aninhos de idade. E ele tava com R$175. Aí ele queria um negócio de videogame e essa semana a gente começou a ler a Bíblia para ele, a Bíblia nossa, e à noite a gente lia a Bíblia dele, que é mais infantil, né? E a minha esposa leu a Bíblia para ele e contava a historinha para ele. E aí, essa semana foi ontem, ele pegou e falou assim: ô pai, eu acho que eu não vou comprar mais esse negócio de videogame, eu quero comprar uma Bíblia para mim. Ô, glória. Aí, rapaz, mas na hora, eu falei assim, a gente vai lá comprar a Bíblia agora pra você. Rapaz, e eu fiquei muito feliz, assim, bom, porque né, com um menino de 6 anos, deixar o videogame pra querer comprar uma Bíblia, porque a gente contava a história da Bíblia, ele falou assim, eu quero uma Bíblia igual a sua que tem essas histórias. Então eu quero mandar um abraço pro Vinícius aqui, filho, papai te ama e obrigado por estar ouvindo. Ele falou assim, ô pai, eu ouço o seu programa, então eu sou ouvinte também. Olha aí. Gente, então, eu queria agora passar aqui para o Miqueias. Miqueias, qual é a sua história? Conte-nos tudo, não esconda nada. Muito bem. Antes de qualquer coisa, já que o Vinícius nos escuta, Vinícius, insira o meu nome no seu caderninho de oração. Olha. Ah, tá vendo, por filho? Por favor. Bom, eu nasci em 1984, ou seja, já vão ser aí 36 anos atrás, completados recentemente, diga-se de passagem. Parabéns,
Isso, rapaz, ó. Obrigado, obrigado. Amanhã faz uma semana que eu tenho 36 anos de vida. Se soubesse, o Dário tinha trazido bolo pra nós aqui, Dário. Então. Mas esse foi um aniversário especial. Eu nunca Se tive fosse na tanta. semana passada, né? Dava até. Eu nunca tive tanta festa de aniversário. Fizeram uma festinha na sexta-feira e quando foi na live da igreja no sábado, meu pai resolveu fazer uma surpresa e trouxe mais bolo. E foi Que uma benção. benção. Foi bem comemorado, né? Mas toda essa alegria de 36 anos depois não conversa com a tristeza de 36 anos antes. Porque o dia do meu nascimento, para os meus pais, embora fosse um dia de celebração, o nascimento do primeiro filho, eu sou o primeiro nós somos em 4 irmãos, eu sou o primeiro, depois veio a Ruth, o Lucas, pastor Lucas Gomes, o mais famoso da família, e depois o Jonathan, que é professor e é uma bênção também. Benção. Mas o primeiro filho chegou ao mundo com uma lesão, conhecida popularmente como lábio leporino, né? E às vezes as pessoas... Por que lábio leporino? Porque quando faz a cirurgia, e hoje tem vídeo, dá para as pessoas verem, faz essa boquinha de coelho aqui onde é a costura, né? E leporino faz essa alusão a esse formatinho da boca de um coelho. E além desta lesão externa, que entrou por dentro do nariz, por baixo do nariz aqui, destruiu toda essa parte, esteticamente e também funcionalmente, eu não senti cheiro até os 23 anos de idade, não respirava pelo nariz. Nossa. E por não sentir cheiro, uma coisa que eu não sabia, porque era a minha rotina, eu não sentia sabor, né? Caramba. Quando eu fiz uma cirurgia aos 23 anos de idade, para desobstruir o sistema respiratório, essa parte do nariz, eu senti cheiros, os alimentos começaram a ter gosto de verdade. E aí eu descobri que eu não sentia, afeta o paladar, né? É um conjunto. Você não é que você não sente o gosto, mas você não sente o gosto real das coisas, afeta muito. Ela trabalham juntas, né? O paladar e o olfato trabalham juntos. Mas esse era o aspecto apenas estético, vamos dizer assim, porque a parte mais grave estava no interno, que eu também tinha a chamada de fissura palatina, ou seja, eu não tinha o céu da boca, é um vácuo, era tudo aberto. A complicação descia, porque não se formou a úvula, a amígdala, né? A amígdala é uma campainha da garganta, o pessoal chama de campainha, que é a úvula, e as amígdalas um pouquinho deformada, muito deformada, não tem o formato convencional. Então, para um casal novos na fé, eles tinham feito um voto de namorar, e eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, tá? Mas era o tempo deles e a fé de papai e mamãe. Eles fizeram um voto de que eles iriam namorar durante um determinado tempo, e durante esse namoro eles não iam se beijar, não iam andar de mão dada, porque eles iam ter um namoro santo. Olha só. Tá? Propósito desse namoro, Gabriel, Deus abençoar o casamento, abençoar a família, blindar a família que eles iriam construir contra os males. Então nós vamos ser fiéis ao Senhor, né, em tudo, para que o Senhor seja fiel com a nossa família. E quando o primeiro filho nasce, o que Deus faz? Manda um pacotinho com um laço todo estragado, né? Então, ao mesmo tempo que tinha aquela emoção do nascimento de um filho, nós estamos falando de 36 anos atrás, de uma família pobre, não teve acompanhamento de ultrassom, pré-natal, nada disso, a surpresa do nascimento. Se sabia até o sexo da criança só no momento do nascimento, né? Só, né? Então foi aquele impacto. A minha mãe percebeu que tinha uma coisa errada pela reação dos médicos. O primeiro a ser notificado foi o meu pai. E, assim, aquela alegria do nascimento do primeiro filho foi muito afetada, né? Foi muito afetada. Deu um choque, né? Deu um choque. Então, por causa de toda essa deformação genética, a minha mãe não pôde me amamentar, por exemplo. Ou seja, a mãe amamentar um filho. E depois eu fui ver a importância disso vendo quando o meu menino nasceu, né? Como o processo da amamentação é importante para a mulher e para a criança. Principalmente para a criança, né? Exatamente. Então o que fizeram no meu caso? Uma sonda que ia direto para o estômago e uma seringa, e não era uma seringa de vidro. Minha mãe de vidro? Tem isso guardado até hoje. É uma seringa de vidro
que ela enchia de leite, injetava pela sonda, e aí você não tem como controlar se a criança está alimentada na proporção correta. Então, além dessa questão, todo o cuidado clínico, aí veio a briga com Deus. Senhor, mas nós fizemos um voto de ser fiel a Ti, para que o Senhor fosse fiel a nós, e quando o primeiro filho nasce, ele vem nessas condições. Onde é que está a tua fidelidade? Teve o tempo de espera deles para ter. E eu até escrevo no livro dizendo que Deus, ele tem uma forma de trabalhar, e tem hora que parece que até um descaso com a gente, porque ele não tem respostas imediatas para os nossos clamores mais emergenciais. Aquilo que é desesperador para você, você fala, eu preciso hoje de uma resposta. Parece que Deus fala, não, hoje eu não tenho resposta nenhuma para você. Quem nunca fez isso, né? Deus, eu preciso hoje, até meia-noite eu quero uma resposta sua. Esquece, não vai ter. Não tem não de vai. jeito. E aí tem o tempo de Deus. Tudo teu tempo. E eles lidaram com essa questão, e a única resposta que eles obtiveram, olha como que Deus faz. A resposta que eles tiveram foi, esse menino que hoje está trazendo tristeza para vocês, um dia vai trazer alegria. Olha só. Promessa jogada lá para frente. Ó, eu tô criando, mais ou menos Deus dizendo assim, tô criando um problema, mas daqui a alguns anos eu vou explicar o porquê que eu criei esse problema e vou trazer alguma solução. Mas olha só. É lá para frente. E vamos ser sinceros, que quando a gente está desesperado, a gente não quer soluções possíveis para anos à frente, a gente quer no agora. E meu pai conta que o Davi Miranda estava fazendo um trabalho aqui em Mogi Guaçu. Não me lembro se no Camacho ou no Furno, mas quem é das antigas e conhece a história do Davi Miranda orava e o pessoal saía recolhendo cadeira de roda, aparelho auditivo, muleta, né? Dom mesmo. E meu pai levou eu na cruzada do Davi Miranda. E Jesus vai curar o meu filho, Jesus vai curar o meu filho, Jesus vai curar o meu filho. E meu pai naquele dia viu o cego enxergando, viu o mudo falando, viu o paralítico andando e voltou para casa comigo do mesmo jeito, sabe? Eu até estava conversando com o Lucas hoje, dizendo, hoje eu entendo que não havia propósito na minha cura. Ele pode curar? Pode, mas não tem propósito na minha cura. Tinha propósito na minha cicatriz, na minha enfermidade, na minha doença, no meu testemunho, né? Tanto que quando eu comecei a ter as minhas próprias neuras, quando você é criança e você enxerga o mundo de uma forma bonita, poética, inocente, Gabriel, as coisas encaminham bem. Mas chega uma hora que essa inocência vai se perdendo. Ela sai da nossa vida, né? E você começa a entender a maldade nas palavras, as piadas que eram feitas e você não entendia. Você começa a entender e começa a doer. E tem uma coisa que dói mais do que palavra, o olhar. Tem pessoas que não falam nada, mas no olhar te castigam, entendeu? E aquilo entra no nosso coração. Dói demais, dói demais. E eu tive esses problemas. Quando chegou a época do namoro, da concorrência, vamos ser sinceros, que eu ficava bem no fim da fila. Né? Da concorrência foi boa, nunca tinha ouvido essa. Era a briga, né? Eu que vou namorar. Eu tava sempre no fim da fila. Eu sou de uma época, não sei se alguém aqui mais o Lucas eu sei que que a nossa rede de contato era o caderninho, você lembra? As meninas faziam um caderninho, cada página era uma pergunta, aí você vinha respondendo no caderninho. Rapaz, não lembro disso. Que você é novinho. De vez em quando... Olha que benção, só o cabelo que é branco, mas eu sou novinho. De vez em quando, alguma das meninas assim ficava com dó e falava, escreve aí no meu caderno também. Então, nessa fase que você começa a fazer perguntas, e as perguntas dos meus pais, o porquê dos meus pais, porque aí vem pra mim, por quê? Puxa pra você. E eu vou contar que só uma resposta, eu recebi uma resposta de Deus, uma. Muitos porquês que eu tinha, por que Deus, por que isso, por que aquilo, por quê. Um dia lá no Chaparral, na Madureira, no Chaparral, eu cheguei na igreja, eu tinha feito muitas perguntas, eu fui pro caminho, aquele dia que você tá igual Jeremias, sabe? Deus, é vergonha pra minha vida, esse ministério que o Senhor me deu é vergonha pra minha vida. Você derruba tudo nele, você tá, sabe, tu me enganou.
Você tá como Jó, dizendo, maldito o dia que eu nasci. E a Bíblia tá cheia de personagens que também desabaram emocionalmente, foram tirar satisfação. Eu tava num dia desses. Não é vergonha, Gabriel, e nem errado você ser sincero com Deus no que você está sentindo. Fala para Deus o que você quer falar, sabe? Ele é teu pai, ele é teu amigo, sabe? Seja sincero com ele, fale o que você quer falar. Só se prepara para ouvir a resposta depois, Que diálogo é ida e volta. E naquele dia eu fiz muitas perguntas, eu estava muito abalado. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei, e aí veio um irmãozinho lá do fundo da igreja, rodopiando. Falei, vai vir pro meu lado. E a gente que é assembleano, criado, filho de pastor, você também é filho de pastor, você passou por isso. Ai, Jesus vai me envergonhar agora. Vai passar os meus podres e tudo aqui, né? Vai entregar tudo, vou ter que sair da igreja. E ele, exato. E ele veio, eu falei, ai, Jesus, não deixa ele vir. Ele veio, colocou a mão na minha cabeça. E eu já ouvi muitas profecias daquelas que você faz. Será que é? Nossa, isso está muito genérico. Mas quando aquela veio e disse assim, você me fez as perguntas, aqui estão as respostas. Nossa. Aí você treme. E assim, a resposta que interessa que eu quero trazer aqui. Fiz você assim para que o meu nome fosse glorificado toda vez que você falasse. Aleluia. Olha. E aí, sempre que eu falo isso numa mensagem, os irmãos geralmente glorificam. O Luquinhas está aqui, que ele me acompanha bastante nas mensagens, ele sabe disso. Mas eu não glorifiquei, eu fiquei muito bravo. Não era o que você queria ouvir? Não, e mais, eu fiquei indignado com Deus. Sabe o que eu me senti, Gabriel? Sabe um ratinho no laboratório, sendo cobaia para a experiência, sabe? Deus injetando em mim anticorpo para criar vacina para os outros. Por que eu? Por que eu tenho que passar tantos anos da minha vida entre cirurgias? Eu fiz mais de 23 procedimentos cirúrgicos para chegar nessa condição aqui. Então você imagina o jeito 23? Que era. 23 procedimentos cirúrgicos. Nossa. Eu ia para Bauru praticamente todos os meses, com dinheiro que a gente não tinha. E Bauru, aliás, tem um hospital da USP que é chamado de Centrinho, que é referência na América Latina e é fantástico. Fez 53 anos no final de junho. E é maravilhoso o trabalho que eles fazem lá. E hoje as crianças que nascem com este problema, você olha a foto do pós-cirúrgico e você fala, meu Deus, está perfeito, está perfeito. Tirou tudo. E aí eu falo assim, em 86, 87, quando eu fiz as primeiras cirurgias, não tinha toda essa técnica. Por isso que o resultado, no meu caso, não ficou tão bom esteticamente falando, mas eu fiz parte de um processo de aperfeiçoamento. Fizeram em mim o que era possível de melhor naquela época. Olha só. Foram se aperfeiçoando em mim e nos outros que vieram, para hoje você olhar as crianças que nascem e são tratadas e você sentir orgulho de dizer, eu fiz parte desse aprimoramento. Construir, né? Não ficou tão bom em mim, mas eu ajudei a chegar nessa perfeição aí. Muitos testes foram feitos em mim. Olha porque só. eu consegui absorver esse pensamento. Sim. Que muito vem dessa questão de me sentir usado por Deus. Oh Deus, o Senhor vai abençoar a vida das pessoas quando eu falar? E para isso, eu tive que sofrer tudo isso? Eu tive que passar por tanta cirurgia? Eu passei horas e horas lá, sentado naquele centrinho em Bauru. Quantas internações? Eu entrei no hospital para fazer uma cirurgia, para ficar 2 dias, eu fiquei 14. Porque se agravou, dias? Eu quase morri na mesa de cirurgia 2 vezes. Temperatura corporal interna baixou, quase que eu fui para a glória. Eu achei que eu tinha morrido, porque me colocaram num equipamento que... Eu não sei se o nome técnico é este, mas chamado de câmara de luz. Que você fica dentro como se fosse uma cápsula toda iluminada para tentar aquecer o seu corpo. Caramba. E eu acordei da cirurgia geral dentro daquele negócio iluminado. Eu olhava pela fresta, eu via pessoas de branco passando. Eu tô no falei, céu. Eu morri. Cheguei no céu. Tô no céu. Mas como era tudo branco e tudo iluminado, foi uma sensação de paz. Falei, você ficou tranquilo. Fui pra glória. Aí apaguei, aí voltei, já estava num quarto escuro. Falei, meu Deus, os anjos me amarraram e me jogaram nas trevas exteriores. Então, assim, eu passei por todas essas cirurgias, tudo isso, para que as pessoas fossem abençoadas. Por que eu? O que critério que Deus tem para mirar alguém e falar, você vai sofrer tudo isso para que outras pessoas sejam abençoadas?
né? Então, no primeiro momento, a sensação é revoltante. Então, eu entendo Jeremias revoltado, eu entendo Jó revoltado, eu entendo Moisés quando ele dava os piti dele, eu entendo bravo. Elias debaixo do zimbroeiro, me mata porque eu não quero mais viver, sabe? Você me abandonou, eu entendo porque eu passei por isso, né? E eu acho que na Bíblia, o que você falou é verdade. Na Bíblia a gente vê essas histórias e ela relata que eles bateram de frente com Deus. Sim. Né? E isso é importante a gente fazer porque a gente expressa para Deus o que a gente está sentindo. Né? É igual a gente falou no programa passado. Às vezes você vai orar para Deus, você usa tantas palavras bonitas e ser enfeita que não sei o quê, mas você não traz para Deus o que é verdadeiro. Sinceridade, né? Sinceridade. Isso aí, é verdade. Porque a gente fica muito rebuscado na hora da oração, a gente quer orar bonito. Aí eu me lembro que antes de falar, deixa eu falar uma coisa que é importante aqui que eu vou linkar. Conforme eu fui crescendo, os médicos chamaram meu pai e falaram assim: seu filho vai ter problemas de fala, problema de comunicação, tá? Provavelmente, se você conhece aí alguém que tem lesão lábio-palatal, fenda palatina, vai identificar o que eu estou falando, que a fala é difícil, é muito analasada. Eu tenho um tom analasado na voz, mas não é nada comparado à maioria dos casos. E por não ter nada do equipamento fonético montado dentro da minha boca, seria muito difícil. Então, a própria... E hoje, como eu disse, hoje evoluiu um pouco, evoluiu muito, né? As técnicas cirúrgicas, mas eu estou falando de 36 anos atrás. Então, falaram para o meu pai, se prepara, porque ele vai ter dificuldade de fala, ele não vai conseguir falar bem, as pessoas vão ter dificuldade de entender. E aí, meu pai me colocou numa fono, porque era o que... Tirou dinheiro de onde não tinha para colocar numa fono, e na segunda consulta com a fono falou assim para o meu pai, uma profissional que estava sendo paga para fazer aquele trabalho, e ela disse para o meu pai: não, eu não vou tratar o seu filho, ele não tem nenhuma necessidade de estar aqui. E me dispensou, não precisa. E aí foi duas bênçãos, porque primeiro testificou que, como diz o Mi no programa passado, o médico errou. O médico errou. E a segunda questão meu pai poupou aquele dinheiro que ele realmente não tinha. A Deus tocou no coração da fono para não explorar o meu pai, né? Olha só. E aí, o primeiro trabalho meu, primeiro trabalho pago, o primeiro contra-cheque que eu recebi na minha vida foi na antiga rádio Nova Geração. Eu fui trabalhar como locutor dentro de uma rádio. Vai entender. Eu falei de Jesus para pessoas que eu nunca vou saber. Hoje a gente está aqui nos estúdios, mas a gente está na live, está no Facebook, vai estar no YouTube, as pessoas nos veem. Você tem o gestual e tudo. Mas estou falando de uma época que rádio era rádio. Rádio era voz, você comunicava com a voz. E Deus me colocou para trabalhar num lugar onde eu não tinha outra ferramenta a não ser a voz que disseram que eu não teria. Olha aí. Então, aí aquelas coisas de falar, olha, você vai ver o que eu vou fazer, vai fazer sentido, eu vou te usar para edificar as pessoas, sabe? Então... Como entender Deus desse jeito? Exatamente. E aí minha mãe me ouvia no rádio e ficava feliz, sabe? Sim. Minha mãe me viu pregar e ficou feliz. Com 9 anos de idade eu preguei a primeira vez na igreja. E aí aquela tristeza que Deus disse para eles que ia se virar em alegria, foram vários momentos de alegria, né? Que ela foi tendo ao longo da vida. E na rádio eu aprendi uma coisa, Gabriel, que era a oração. Nós tínhamos um programa que chamava Despertar com Cristo, e tinha a oração das 6h30. 6h30 da manhã você tinha que orar. E às vezes a gente tava com sono, e aí você orava umas bobagens, sabe? Tipo, Deus abençoe o seu filho Jesus Cristo. Senhor, traz refrigerante para minha alma. Eu orei muitas vezes porque eu estava com sono. Aí o que eu fazia? Chegava mais cedo no estúdio e ia gravar a oração das 6h30. E aí eu escrevia a oração para eu ter uma oração rebuscada, uma oração bonita. Uma oração que as pessoas olhassem e falassem: nossa, como ele ora bonito, não é? E aí cai no que você falou, que às vezes a gente quer se apegar nisso de, eu vou fazer uma oração litúrgica, cheia de palavras rebuscadas. E não, ora com sinceridade. Deus quer a sua sinceridade. Seja sincero com Deus e se prepare para Deus ser sincero com você, porque sincero ele vai ser mesmo. Eu sempre tive muito problema nessa parte da oração, por quê? Porque a oração, a gente pega a referência de quem está orando. Então você está na igreja, vem os pregadores, eles começam a orar daquele jeito.
Aí você dobra o joelho pra orar e você fala assim, nossa, mas não tá legal. Não tá boa essa oração, não. O que eu tô falando não tá... E você sempre tentava buscar a perfeição na oração, até quando você faz realmente aquela oração verdadeira e você vê que funciona. E sabe, eu falo pra você qual que é a oração sincera que funciona? É a que o seu filho faz. É, É a que seu filho faz. isso é verdade. A primeira vez que eu orei e Jesus curou uma pessoa, eu era uma criança e minha mãe que fala, 3 para 4 anos de idade. Põe a mão na minha cabeça e ora pra mãe, que a mãe tá com dor. E aí eu fiz uma oração sincera pela minha mãe e ela foi curada. E eu Olha bem me só. lembro disso, mas ele ouviu essa oração porque era uma oração sincera. 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 E isso abala qualquer um, né, rapaz? Você vê uma criança fazer uma oração dessa, Deus não aguenta. não aguenta. Não aguenta. Deus não aguenta. Uma oração dessa, Deus não aguenta. Ele vem, ele vem. Ele rasga o céu e vem. Isso é verdade, Ele né? vem. Rapaz do céu, né? É bênção de Deus, não, porque olha... E Deus fez um projeto na sua vida maravilhoso, rapaz. Não dá pra entender, né? Não. Você falou, foi trabalhar o primeiro trabalho na rádio. Foi trabalho na rádio, depois tudo que você pensar de voz eu fiz nessa vida. Eu trabalhei com rádio, segundo trabalho remunerado meu, locução em porta de loja. Olha só. Mano, que fissurado fazendo locução em porta, já fiz. Teve um ano aí que eu falei, eu vou ser candidato a vereador na minha cidade. Fui e subia nos palanques lá, eles me davam o microfone na mão e fazia os discursos inflamados lá, eu quero é falar. Ainda falei o meu testemunho num comício político. Você tá brincando? Sério? Sério? Sério. Ainda disse isso para as pessoas, que o que eu tava falando ali era verdade, porque eu tinha que ter muita responsabilidade com o que eu falava, porque quem me deu a minha voz foi Deus. Sim. Cada coisa que eu falo, eu preciso ter muito comprometimento, responsabilidade e gratidão nas palavras proferidas. Então, poderiam acreditar no que eu estava dizendo, porque Olha ai só. de mim se eu não honrar o que eu falo. Isso é verdade. Né? E, Gabriel, uma vez eu perguntei para um médico, por causa de todo o contexto da época e tal, não era para ter esse resultado na voz. Não era para ter. E aí, médico ateísta, sabe? E ele me disse assim, eu perguntei pra ele, doutor, explica pra mim, mais ou menos. Ele falou, a gente fez um bom trabalho, a gente fez o que a gente podia, a gente fechou bem o pálito, a gente tá... Eu falei, tá, eu sei, mas ainda ficou falha, meu pálito ainda tem uma fenda no meio, que não era pra ter. É pra o som vazar todo. Não ficou fechadinho do jeito que era pra ser. Aí eu disse, mas não, doutor, ainda tem essas falhas, tal... Aí ele falou assim, faz o seguinte, você acredita em Deus? Eu falei, eu acredito. Ele falou, então põe na conta dele aí e vamos acabar essa conversa. Então, Você tá brincando? minha mãe ia Olha me só. buscar no hospital, eu tava cantando hinos da escola infantil com as tias das enfermeiras. Eu evangelizei, eu nem me lembro e elas falavam pra minha mãe, ele ensinou a gente a cantar o hino da igreja aqui, Nossa. né? Então, Quantas Deus me pessoas, colocou em lugares, eu evangelizei, plantei sementes, não sei que frutos essas sementes deram, mas foram plantadas. E eu creio que através do seu testemunho, né, pessoas hoje ainda estão firmes com Deus, né, Sim. entraram de cabeça assim porque eles viram um milagre acontecendo, né? E a gente sabe que é só Deus, tem coisa que é só Deus, não tem explicação. E me corta aí se eu falar muito, porque Deus só não me deu o freio. Não, pode Mas deixar. uma coisa que eu gosto de bater na tecla e eu gosto de falar com as pessoas que têm algum tipo de deficiência e têm vergonha dessa deficiência, não tenham vergonha. Eu tenho uma passagem que Jesus entrou no templo e um homem entrou com a mão mirrada escondida, porque ele não poderia estar no templo com a mão na sinagoga, né, melhor dizendo, porque ele era defeituoso, defeito físico, ele não podia estar lá. Então ele escondeu a mão para entrar e aí Jesus chamou ele para o meio da roda e falou para ele, me mostra a sua mão. E aí vem a dúvida, e agora? Eu tô aqui, se eu mostrar minha mão, eles vão me expulsar, mas quem tá mandando eu mostrar a mão é Jesus, e aí o que eu faço? Aí quando ele tirou a mão mirrada para mostrar para Jesus, a mão estava normal. Olha Então só. Deus transforma as nossas Sim. deficiências em coisas produtivas que edificam a vida das pessoas. E mais, o meu rosto tem cicatrizes que eu não consigo esconder porque estão aqui. E Gabriel, em vez de só enxergar que é feio, só enxergar que é diferente, eu comecei a enxergar as cicatrizes que eu tenho e gostaria que você que está aí enxergasse também. Cicatriz é a prova final de uma ferida que foi fechada. Você venceu ela virou uma cicatriz.
Segundo, é um testemunho, é uma prova irrefutável da história que você está contando. Sim. Eu poderia chegar aqui, te falar que eu escrevi um livro, te contar uma história linda e maravilhosa e você escolher acreditar ou não. Mas o que eu estou te falando é só você olhar no meu rosto que eu tenho a prova aqui. Então Deus permite algumas cicatrizes na sua vida para validar a mensagem que você prega. Sim. E Deus é muito ciumento com a palavra dele. Ou você vive o que você está pregando, ou você vai, assim, você prega o que você vive, senão você vai viver o que você está pregando. Sim. Então, a mensagem que Deus colocou na minha vida, ele falou, para você pregar essa mensagem, você precisa ter uma marca que as pessoas vejam, você precisa viver o que você está falando. E colocou a marca em mim. Então, todo mundo vai ter a sua marca para carregar, algumas mais visíveis, outras não, mas não se envergonhem das suas cicatrizes. São a chancela da tua história. Eu ouvi uma vez um pregador falando que Jesus, quando ele foi pregado na cruz, ele poderia muito bem fechar. Sim, claro. Mãos, né? Ele não fechou. Ele não fechou. E você pensar nisso, eu não vejo a hora, assim, né? Não sei se a gente vai ter essa oportunidade, se a gente vai lembrar disso. Mas quando a gente se encontrar com Jesus, de ver as mãos, né? Porque aquilo traz pra gente a nossa fé, né? Você vê tudo que ele fez lá, assim, eu quero ver as mãos e os pés furados, porque é através daquilo que deu vida pra gente, né? Sim. Então a cicatriz, ela traz, você olha assim, na hora, assim, você já consegue enxergar a presença de Deus ali, né? Você acredita, né? Esse Jesus que é Jesus, todo poder foi me dado nos céus e da terra, não fez uso do seu poder para mover as próprias cicatrizes, quem sou eu para ficar me incomodando com as cicatrizes que eu tenho? Se chegar no céu e na porta do céu ele falar, e aí, você vai querer entrar com cicatriz? Fala, pode? Jesus tem, então eu quero ser igual ele, vamos lá, deixa Se eu ele com as tem, imagina. Quem sou eu? Pô, por favor. Eu estando lá dentro, Já tá ótimo. tá ótimo. E Miqueias, e de tudo que você falou, qual foi o momento mais marcante, assim, na sua vida? Que você, assim, traz pra vida, assim, falou assim, ó, a minha vida inteira é isso que me marca. O resumo se eu pudesse resumir a minha vida... A sua vida inteira. Qual que tem um momento, assim, que você fala assim, é isso? Eu vou usar um momento muito emblemático para mim. Seria difícil escolher, pensar, mas eu quero pegar este para que eu digo que é a minha mudança de perspectiva. Isso aconteceu mais ou menos em 99 para 2000. Eu estava numa sala de espera de um hospital, que é lá no Centrinho, em Bauru. Estava chovendo muito. E eu gostava de levar caderno para escrever. E eu buscando essas respostas, sabe? Por que Deus? Por quê? Por quê? E eu resolvi fazer um exercício de criatividade. Eu falei assim, e se eu tentasse responder essas perguntas pela perspectiva de Deus? Eu vou imaginar que agora eu sou Deus dando respostas para as minhas perguntas. Que legal. Entendeu? E comecei a rascunhar algumas coisas. E assim, por mais que eu me esforçasse nesse exercício, saiu algumas coisas, mas era eu pensando como Deus. Que legal. E o meu pensamento é muito pequeno perto do pensamento de Deus, porque eu só enxergo o meu agora. Não consigo enxergar como que vai ser a hora que eu descer essas escadas aqui do estúdio. Isso é verdade. E ali, mesmo me esforçando, não encontrando essas respostas, naquele dia eu tive uma mudança de perspectiva, de entender que eu não conseguiria pensar como Deus por causa da minha pequenez, que Deus é muito maior, que eu não iria encontrar respostas do jeito que eu estava buscando, formulaicas do jeito que eu queria, Olha só. que eu não conseguiria entender Deus, porque eu mal consigo entender os propósitos de Deus para minha vida, tá? E aí eu comecei a ver, Jeremias está bravo aqui, Jó está muito bravo aqui, Elias está muito decepcionado aqui, mas é um recorte da vida deles que eu conheço, só que eu conheço o depois, a história deles está fechada para mim, eu sei o que aconteceu lá na frente, eu entendo o propósito, eles não entendiam, eles estavam vendo aquele recorte. Sim. Tá? E aí eu falei, nesse momento eu estou vendo o recorte da minha vida que não faz nenhum sentido, lá na frente alguém vai ler a história completa. Sim. E vai encaixar tudo. Então, encontrar paz no não entendimento. Fazendo um casamento com o devocional que foi feito aqui, encontrar paz na espera. Sim. Eu acho que
é muito sutil, parece ser pequeno, mas é uma mudança de pensamento que me deu novas direções em todas as áreas da minha vida, que é encontrar paz no quando não entender. E até eu uso um jargão que eu sempre coloco em dedicatórias, tudo quando faltar entendimento, faça elevar confiança. Confie sem entender. Isso é verdade. Então eu diria que aquela tardezinha ali plantou todas as sementes dos frutos que vieram depois. E que coisa, né, rapaz? É bem bolado, né? Ele fez. Ser Deus é uma coisa legal, porque a gente vai pegando essas experiências e traz coisas boas pra gente, isso, né? E você chega à conclusão de que eu não seria um bom Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Eu teria problemas com isso. Nossa, todo mundo. Que benção. E hoje, o que te mantém firme neste cargo importante que você tem hoje? O que te sustenta? Eu diria que, primeira coisa, é amor a Deus, tá? Eu já fui um homem apaixonado pela instituição. Já fui, viu, Gabriel? Amor pela igreja, amor pela instituição. Pela igreja, viver a eclésia, o ajuntamento. E isso aí, uma hora você vai o que a gente falou. Você vai hoje. se quebrar, se quebrar, né? Que às vezes a gente projeta na igreja perfeição. Eu quero encontrar perfeição na igreja. Só que a gente esquece que eu sou a igreja. E eu sou imperfeito. E quando eu foco todo o meu amor, toda a minha devoção na igreja, buscando perfeição nela, eu esbarro nas minhas imperfeições. Eu frustro comigo mesmo, Sim. Só que reproduzo isso lá, né? E amor é recíproco. Como eu quero amá-la e ser amado de volta, e na verdade eu estou amando de uma forma incorreta e vou receber esse amor incorreto porque eu estou olhando num espelho, quebra-se o ciclo do amor. Quando na verdade a gente deveria amar Cristo, que já nos amou, então o amor está fechado. Então, assim, amor pelas instituições é uma coisa que carinho, ok. Vestir a camisa, ok. Amor a Cristo. Amor a Cristo. Só Ele, né? E as almas. Fazer pelas almas. Realmente validar pessoas. E a gente está no Estiva Gerbe, na Agape de Estiva Gerbe, é um trabalho menorzinho, começando. E há muito tempo a gente estava vindo de igrejas estruturadas, igrejas muito bem estabelecidas, né? Onde se um irmão faltar, você não sente... A menos que ele seja muito relevante, o membro do banco você nem sente falta dele. Vai passando. E aí depois a gente foi... Vamos começar um trabalho novo. E, Gabriel, a alegria por cada pessoa que passa pela porta. Cada um que chega é um transbordo de regozijo no coração. Aprender a valorizar as pessoas, sabe? O amor pelas almas. O amor ao próximo. É gostoso, né? Quando você chega numa igreja e alguém vem te abraçar Sim. e fala assim, que bom que você veio. Sim. Rapaz, isso não tem dinheiro que pague isso. Isso é uma motivação nova que eu descobri e o pai também. Depois de quase 4 décadas pastoreando, você redescobrir como é valiosa cada alma. Sim. E se você redescobre o valor de cada irmão, cada alma, você começa a entender que Deus ama todos de uma forma ainda maior. Sim. E aí você fala, isso aqui, que é tão importante para mim, tem uma importância ainda maior para Deus, e aí cai a ficha da responsabilidade que o cargo coloca em você. Faça bem feito e cuide dessa pessoa, porque se você, como ser humano, está sentindo isso, essa alegria no seu coração, por essa alma estar aqui, você imagina a alegria de Deus e como Deus vai ficar bravo contigo se no dia que você chegar lá, essa alma que foi dada a você para cuidar, ele prestação de conta e falar, você cuidou mal, hein? E aí, como é que vai ser? Então, descobrir o amor, valorizar, recomeçar e entender essa responsabilidade. Se isso não te motivar, não tem o que vai te motivar a continuar no ministério. Isso é verdade. E é uma coisa simples, a gente olhando assim é simples, né? Mas conforme, igual você falou, quando você coloca muito cargo, você começa a esquecer dessa simplicidade de chegar, de cumprimentar, de perguntar como que o irmão tá.
porque isso para ele muda muito. Sim. Né? Para ele falou assim, o prazer de estar aqui adorando a Deus é ter pessoas ao meu redor que saibam quem eu sou, Se importando comigo. se né? importando comigo. E aprendi a duras penas que um abraço dado na porta da igreja salva uma vida. Salva uma vida. Então, é verdade. Então cuide com carinho do que Deus colocou na tua mão. Olha, você que está ouvindo a programação, abrace mais as pessoas. Agora não, por causa da pandemia. Agora não pode. Agora não. Mas você tem o WhatsApp, você tem o telefone, ligue para a pessoa. Eu quero citar aqui o exemplo do nosso pastor, né? O pastor Nicélcio. O pastor, ele tá ligando, quase todo dia ele liga para um monte de gente. Eu tô sentindo sua falta, você tá bem? Isso, eu vejo uma bênção nisso também, né? Porque a gente vê como que faz falta, né? Às vezes uma palavra de, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Rapaz, isso pra gente traz uma paz tão grande, né? A gente se sente valorizado nessa parte também, né? Então isso é... Eu, uma vez, rapidinho, eu trabalhava com uma pessoa, um menino bem problemático, você sabe, bem problemático mesmo. E um dia ele estava trabalhando, aí veio um outro funcionário lá, colega nosso, que era cristão, passou perto dele, falou alguma coisa no ouvido e saiu. Aí eu vi que aquele rapaz parou, problemático, hein? Nossa, tribulação, nós chamaríamos de outro. Aquele que o diabo fala e, meu Deus, como você dá trabalho, né? Aí ele tirou a luva, deu uma limpadinha no olho, aí foi pra trás de uma coluna, aí eu fui pra ver o que tava acontecendo, ele tava chorando atrás de uma coluna. Aí eu falei pra ele, o que aconteceu? Ele falou, o outro ali, rapaz, nossa, quebrou eu agora. Eu falei, nossa, o que ele falou? Ele ofendeu? Ele falou, não, chegou em mim e falou ali, você sabe que Jesus ainda te ama, né? Nossa, olha só. Rapaz, eu tomei um tapa naquele dia ali, e às vezes a gente quer fazer coisa tão... Jesus te ama, você sabe que Jesus ainda te ama, pode realmente... Penetra no coração da pessoa. Tirar uma pessoa do inferno, entendeu? Rapaz, olha que... Não perca nenhuma chance de dizer isso. E às vezes as pessoas durão, assim, né? Às vezes são as mais fáceis de ganhar, né? Sim. E vira receber a crente bom palavra, depois, né? hein? E vira crente bom, hein? Ixi. Essas quando Deus quebra é pra valer. O bicho pega firme no negócio. Né, Lucas? Olha uma tribulação que virou uma benção ali. Ó, tá transbordando alegria hoje, rapaz. Só Jesus sabe a aprovação que foi aquilo ali. Nossa vida. Miquel, e pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem está nos assistindo, que você deixasse um recado para eles, que a gente acompanhou a sua história aqui, a gente vê que realmente Deus está com você, Deus está com a sua família, né? E foi um grande milagre, e é o que você falou, através da sua vida, Deus está usando para trabalhar no coração de muitas pessoas, né? E tudo tem um propósito na nossa vida. E hoje a gente enxergou o seu propósito, né? E pra gente foi um aprendizado muito grande também. Agradeço de coração você ter aceito esse convite, que a gente estava ansioso, né? Cada convidado que vem aqui a gente fica ansioso, porque Deus fala primeiro com a gente, né? Eu vejo assim, depois com quem está ouvindo, com quem está assistindo. Então isso pra gente é maravilhoso. Bom, eu vou deixar um último, pode ser? Vou ler um último Com parágrafo certeza. do livro. O Quando Não Entendo Deus, tá? Esse livro aqui. Não sei quem tá vendo lá. Quando Não Entendo Deus. E aqui nesse capítulo eu me lembrei de quando o Jerusalém foi saqueada, destruída, o povo levado cativo, passou 70 anos lá no exílio. E embora tenha sido um tempo muito difícil, do exílio saíram o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de Esther, saiu Neemias, saiu Esdras, saiu profetas como Ageu, Zacarias, a glória da segunda casa. Tudo isso veio a partir de um momento de grande tribulação, né? Deus levantou grandes homens. Sim. E grandes histórias foram contadas na tribulação. E durante esse tempo, apontava-se o dedo para Israel, para Jerusalém, e falava, está destruído, olha lá, grandes caíram. E Deus não se incomodava com o muro fendido, sabe? Deus poderia restituir tudo muito rápido. Agora tinha uma coisa que incomodava a Deus, que era as nações em volta apontar o dedo e dizer, o Deus deles abandonou o seu povo. Sim, é verdade. E como Deus trabalha com um tempo atípico do nosso, Deus já tinha levantado um profeta, anos antes do exílio, o profeta Isaías, para trazer uma mensagem de conforto
e de esperança para aqueles que viveriam no exílio. E no capítulo 62, versículo 4, é aquele texto que Deus fala assim para Jerusalém: Jerusalém, nunca mais te chamarão desprezada, abandonada e esquecida. Nunca mais dirão que eu não sou o seu Deus. E eu finalizei o meu livro dizendo esse parágrafo. Eu quero que você, se eu disser o meu nome aqui, substitua pelo seu. Exatamente por isso, Deus faz questão de usar a nossa vida como uma defesa da sua honra, da honra dele. Ele escuta as conversas melindrosas que projetam o meu fracasso, observa o movimento dos lábios rixosos decretando o teu fiasco, assiste pacientemente os dedos se movendo contra nós enquanto o mundo murmura que Deus nos esqueceu. Então, Deus olha para a matéria-prima em suas mãos, confere o projeto sobre a mesa, escolhe as ferramentas e começa a obra. Enquanto ele trabalha, um sorriso é aberto no seu rosto. O trabalho realmente está ficando bom, exatamente como ele planejou antes mesmo da fundação do mundo. E os lábios de Deus se movem delicadamente, expressando num leve sussurro os seus pensamentos eternos. Ah, Jerusalém, nunca mais alguém poderá te chamar desamparada. Ah, Miqueias, nunca mais alguém poderá dizer que eu não cuido de você. Graças a Deus. Então, Deus está no controle. Que bênção. Deus abençoe, Miqueias. Amém. E eu já vou aproveitar aqui, vamos fazer um negócio agora. A gente, na última quinta-feira do mês, todo mês nós vamos sortear 3 livros. Uma Bíblia, um devocional e um livro, né? Então, nesse mês aqui nós temos já os 3 fechados e o mês que vem eu quero sortear o seu livro. Por favor, à vontade. Tá, então a gente vai fazer, então você ouvinte aí, você pode ganhar 3 livros, tá? Na última quinta-feira do mês nós estaremos fazendo um sorteio. Para você participar é muito fácil, é só você comentar na nossa live. Você que está ouvindo pela rádio pode mandar o WhatsApp ou no e-mail. Na última quinta-feira nós estaremos sorteando 3 livros. E no mês que vem, ou nesse mês, vamos colocar nesse mês já, a gente deixa o desse mês que vem. Fechou? Tranquilo. Pode ser, Miqueias? Pode, oxe. Então, no final desse mês, nós estaremos sorteando uma Bíblia, um devocional e o livro do Miqueias, que você já pôde presenciar ao vivo aqui. Olha que benção. Já está definido já, então, bom, Miqueias. Maravilha. A última quinta a gente vai fazer e autografado ainda. Com certeza. Dário, as considerações pra gente. A gente passou um pouquinho do horário, eu peço perdão pros irmãos aí, mas é que não dá pra terminar antes não, rapaz. O negócio aqui tá bom. Gente, queria agradecer aqui o Miqueias, bênção, testemunho maravilhoso. Miqueias, eu fiquei com uma dúvida. Diga. Esse médico aí que falou pra você que você não ia falar, já te ouviu? Depois? Já, né? Já. Então tá bom. Eu tenho certeza que já. né? Eu tenho certeza absoluta que em algum lugar ele já me ouviu. Já deve ter chego, com certeza. Deus não ia deixar passar batido isso aí, não. Gente, eu queria aqui agradecer a todos que nos ouviu, né? Agradecer aqui o meu filho que tá me ouvindo também, viu, Gabriel? Meu filho Wagner. Olha que benção, abraço Wagner! Agradecer a minha esposa, minha filha também, a todos aí. Meu irmão também, tem muita, meu irmão Dico. Que benção. Antônio, Ailton, todo mundo ouvindo. Metade dos ouvintes hoje é só parente do Dário. Olha que benção, rapaz. Um abraço a todos, gente. A minha sogra, ó, que benção, meu sogro. Sogra tem que agradecer mesmo, rapaz. Gente, um abraço a todos aí e até a próxima quinta, se Deus quiser. Agradecer aqui ao Miqueias, ao Lucas, né? Isso. Todos, ao Gabriel, muito obrigado, ao Eliseu, né? E fique na paz. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu também queria mandar um abraço aqui para minha esposa, para o meu filho, para o meu pai, minha mãe, para minha sogra, né? Sogra aí, você falou muito importante, sogra aí. Que Deus continue abençoando vocês, a todos os ouvintes. O Eliseu falou que tem aqui um rapaz da... Quem que é, Eliseu? Ezequiel Souza. Acompanhando da Espanha, internacionalmente o programa, rapaz. O nosso abraço para você, Ezequiel, para todos que estão acompanhando. Eu quero mandar um abraço também para o José Messias, que hoje ele nos abandonou, mas foi por uma boa causa, ele teve que trabalhar. Tá perdoado, né? Tá perdoado, ele está acompanhando o programa aqui. Deus abençoe, José Messias. E você que acompanhou o programa, meu muito obrigado. Que você possa ter sentido o que nós sentimos aqui hoje, nessa noite, que é a presença de Deus na vida do Miqueias. E isso eu tenho certeza que traz paz, principalmente o que o Miqueias falou.
A gente está passando esse momento de pandemia, né? Não tá fácil, mas quando a gente tem Deus no coração, a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente consegue ter paz no nosso coração, independente do que a gente está passando, né? Então, que Deus venha dar paz, venha dar graça à sua vida. Meu muito obrigado e eu espero vocês na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe e boa noite. Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa, envie um e-mail para qualasuahistoriafm@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente. Pontual FM, a frequência da vida.